Pessoal, estamos aqui com mais um Papo Entre Filhos, direto da tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar e Pai João de Mina, Rua Joaquim Marra 797, eu sou o Celso. Eu sou o Paulo Araújo. E aqui atrás da câmera, eu sou o Sandro. E o programa de hoje, nós vamos falar sobre a grande mãe, né? Sobre a avó, né? Sobre Nanamburuquê. E eu queria já, Celso, seguir bem direto para você. Queria que você me falasse qual é a função da mãe Nanamburuquê dentro da Umbanda. A mãe Nanã, em vez de a gente falar da função dela na Umbanda, a gente pode falar da função dela na criação, falar da função da mãe Nanã como um todo, né? Como os demais orixás, ela tem um aspecto, um campo de atuação que vão, como o Pablo sempre fala, desde o macro até o micro, né? Isso aqui explica, que justifica a gente chamá-la, né, de orixá. Então, a mãe Nanã, ela está ligada ao trono da evolução, né, fazendo parte com o pai Obaluaê, atuando no aspecto bastante ligado, bastante relacionado à memória, e memória em todos os aspectos, em todos os seres animados, em todos os objetos inanimados, né, com relação a nós, espíritos encarnados, né, a nós seres humanos. Ela que nos prepara quando a gente vem para a encarnação. A gente teve outras vidas, então ela recolhe essas memórias que a gente teve das outras vidas, liberando aquilo que a gente vai, com que a gente vai ter que lidar na encarnação atual, né, Pablo? É isso mesmo, ela tem essa sagrada mãe orixá, né? Ela tem uma função, assim como todos os orixás, primordial na criação, né? Temos que ver os orixás além daquela forma de culto, liturgicamente na religião, não só daquela forma litúrgica em oferenda, mas temos que ver ele como uma potência, um princípio, uma qualidade de Deus que está em tudo e em todos. E aí sim, nós vamos entender a grandeza dos orixás, porque eles são em si princípios e qualidade de Deus que está em tudo e em todos. E nós vamos abordar a mãe Nanã dessa forma, como todos os orixás que nós vimos fazer, né, nessa sessão. Vemos abordando ele como funções que está desde da criação do planeta, e está nos átomos, no micro, num grão de areia, né? A mãe Nanã tem esse papel. Não é à toa que ela é chamada de vó, a avó dos orixás, né? A grande mãe, como o Sandro falou, que é a mãe duas vezes, a vó é a mãe duas vezes. É a grande mãe. Ela tem esse nome, não é por acaso, a orixá velha, a avó dos orixás.
ela está representando ali a era. A Nanã, ela é a representação de uma era, onde tudo acontece nessa era. Ela traz em si, enquanto qualidade divina, a memória de tudo em todos. Animados, inanimados. Racionais, irracionais. Instintivos, é aquele que se pauta pela razão. Ela é essa qualidade, essa função de Deus que está em tudo e em todos. Por isso a orixá anciã, a orixá avó, a orixá avó de todos os orixás. O que simboliza uma avó? Uma era, não é isso, Sassão? É isso, e não à toa também, por causa disso mesmo, é que a gente também se refere ao trono da evolução como o trono da sabedoria, né? Quem tem a maior sabedoria? Aquele que tem mais experiência, aquele que tem mais vivência, não é isso? Então, tanto a Mãe Nanã quanto o Pai Obaluayê são os orixás que estão ligados a esse trono, que é o trono da evolução. A evolução, ela pressupõe que você tenha adquirido uma sabedoria para poder evoluir, né? Então, não à toa a gente se refere a esse trono também como o trono da sabedoria. E a Mãe Nanã essa anciã na saudação, muitas vezes a gente fala saluba vovó, né? Como o Pablo falou, é mãe duas vezes. Então, olha a sabedoria acumulada aí. Isso né? mesmo. Isso aí. E a Mãe Nanã, quando a gente fala que ela ela é um princípio divino que começa na criação e na geração de tudo até um grão de areia, nos referimos a ela como uma memória divina mesmo, que está nos átomos. A menor partícula que existe de um átomo, ele traz uma função, uma memória. Ela está no movimento dos órgãos, né? A gente estava falando com o Celso e com o Sandro aqui um pouco antes. O coração, ele traz uma função inata, e ele não aprende a bater determinadas quantidades de vezes, sem se alterar para mais ou para menos, que levaria a um risco de vida. Ele não aprende isso, ele nasce com a memória inata, né? O intestino peristáltico, ele não aprende a peristaltar, ele nasce com essa memória inata. E isso é uma qualidade da Mãe Nanã Buroquê, que está desde os nossos órgãos físicos até as nossas atitudes. No nascimento de uma criança que vai aprendendo, vai memorizando funções no seu dia a dia e vai vivendo uma vida cheia de memórias, memórias visuais, memórias olfativas, degustativas, auditivas. Como é a memória auditiva? A criança, quando vai aprendendo a tomar contato com os sons externos, vai começando a manifestar ali um gosto musical. Ela sabe qual que é a memória dela grava quando é um som agressivo, quando alguém está bravo, um som afetivo, desde da barriga no ventre da mãe, quando o pai acaricia o ventre da mãe, ela vibra aquilo. Aquilo é uma memória, ouvindo aquele som, que para ela não tem sentido enquanto símbolo de diálogo, mas tem enquanto vibração afetiva. É importantíssimo isso, esse fator, essa qualidade que a Mãe Nanã Buroquê traz em si, né? A própria migração sazonal das aves, que em determinada época do ano elas migram para se reproduzirem. O salmão que vai sempre desovar no mesmo lugar em que ele nasceu, né? Os pinguins também. Ninguém ensinou isso. Isso é uma memória instintiva que eles já trazem em si. E quem rege a memória? A Mãe Nanã Buroquê. Olha uma qualidade divina, porque sem isso tudo perderia o eixo, o caos estaria instalado. É interessante que fala que no início havia o caos, né? Quer dizer, no início talvez não havia memória. E quando a memória passa a existir o quê? Uma era. E você está citando, Pablo, você deu uns exemplos legais dessa memória mais instintiva, diria mais da coisa inata, né? Aquilo que assim, você não aprende, já nasceu ali com você. E aí, andando um pouquinho mais, tem uma outra que eu acho que ilustra bem, é a da zebra, por exemplo. A gente olha para a zebra,
é um bicho listrado de branco e preto, dificilmente você vê grandes diferenças ali, né? E a zebra tem uma história que é assim, quer dizer, uma história, os zoólogos sabem disso, os biólogos. Sim, a zebra nasce, a mãe zebra, ela tem o cuidado de ser a primeira coisa que o filhote zebra vai ver. Porque ela vai criar uma memória daquele padrão de listras, e aí onde a mãe zebra estiver no meio do monte de zebra, o filhote zebra sabe que a mãe é aquela. Perfeito. Memória também. Memória. Essa não é inata, ela faz na hora, ela faz quando nasce, mas tá ligado. E tem, é interessante, porque aí vem a memória olfativa da mãe, auditiva. É interessante porque os pássaros se comunicam também. Há uma memória naquela comunicação. Um grunhido que é mais alto, um grunhido para acasalar, um grunhido para comunicar perigo. É uma memória que se instala, é diferente do ser humano, porque nós somos complexos, né? A gente tem um recurso gigantesco de memória, mas na essência ela está em tudo em todos, porque não existe nada sem memória. Falávamos aqui, o Celso Sandro também, até uma pedra tem memória, um osso tem memória, né? Quando eu esqueço o nome desses caras que faz isso. Geólogo, aqueles caras, arqueólogos e tal, é isso aí. Eles pegam um osso, eles sabem se aquele fêmur de quem que é, masculino, feminino, aquela carcaça, idade por questão de carbono, cabelo, o que usavam, qual que é o elemento rico naquela época, de composição enfim, daí ele vai se desdobrando para saber a cultura, as divindades de culto, os rituais, a forma de vida de uma pessoa que não está presente aqui há mais de 3.000 anos. Mas a memória está gravada ali naquele osso, naquele fóssil, enfim, tá gravado. Vestimenta, tecidos. Muito da indústria têxtil que ela conhece é devido ao trabalho desses historiadores ou desses, que eu esqueço o nome. Os geólogos. Tem um outro. Arqueólogos. Discovery Channel, tem que. É o Alzheimer, mãe Nanã. Olha aí, o campo de atuação de mãe Nanã. Memória. E a indústria têxtil se beneficiou muito, porque você tinha tecidos ali que eles aprenderam com um pedaço desses tecidos como era formado e reproduziram, né? Exatamente. O minério, você não tem um minério tão abundante, mas eles reproduzem algumas pedras que pode ser sintética. Quer dizer, os geólogos, né, através de uma pedra, eles sabem de onde que veio, para onde ela foi transportada, se ela era mais rica em determinado continente, como veio parar aqui, qual o tempo dela, o que ela sofreu, por onde degradação, por onde passou. Então a memória a pedra tem uma memória, as partes têm uma memória. Você consegue medir a idade do planeta com o Big Bang, não é isso? Então o planeta tem uma memória também, tem um nascimento, e a Mãe Nanã representa isso, uma era onde tudo nasce, cresce, amadurece, procria, envelhece e morre. Ela é por isso que é a avó dos orixás, porque tudo está contido nela. O tempo existe nela. O tempo, para existir, primeiro teve que existir uma era. A evolução, para iniciar a evolução de algo, primeiro teve que existir uma era que tem início, meio e fim, né? Na história aérea do Neandertal, Paleolítica, essas coisas todas aí que eu não manjo muito bem, final de uma era e uma nova era, a era da informática, a era da comunicação. Existe um começo, meio e fim. Ela é muito simbolizada pela aquela divindade Hecate, ou Hecate, né, grega, que é a deusa tríplice, a mãe, a filha e a avó. O início, o amadurecimento e o fim. É bom para você, se me permite, assim, para não ficar uma confusão assim, o tempo e a era. O fim de um tempo não necessariamente é o fim de uma era, né? Esse exemplo que você falou mesmo da filha, da mãe, da avó. Termina o período filha, mas a era desse ser não terminou. Exatamente. Termina o período mãe, mas a era não terminou, ela ainda está lá.
Aí ela vai passar a ser avó. Aí quando chega no fim da vida, aí terminou essa era. Mas a era é uma sucessão de tempos, né, digamos assim. Isso, e dessa vida, né? E dessa vida. E é interessante porque ela tá, a Sagrada Mãe Nanamburoquê forma um par com o Pai Obaloaiê, dentro da linha da evolução. O Obaloaiê é a transmutação, Mãe Nanã é a decantação. Quer dizer, um período, vamos dizer, paleolítico, período do homem das cavernas e tal, ele acabou uma era e se transmutou em outra era, com os mesmos seres humanos, já transmutado, em outro estado de consciência. É a transmutação no campo da evolução dentro da era aí, ó. Olha a qualidade dos dois orixás caminhando junto, porque a gente sabe que nada se extingue em si. Ele vai se transmutando. Hoje é uma era da tecnologia, da comunicação. Ele foi se transmutando. A idade das trevas, não é isso? E assim sucessivamente. A Idade Média, a Idade Atual. Finalizou uma era cultural e começou uma outra era. Com os mesmos seres humanos que foram despertando um estado mais elevado ou se transmutando num estado mais elevado de consciência, de sabedoria, até chegar aqui. Então, a Mãe Nanã, assim como o Pai Obaloaiê, como todos os orixás, são fundamentais na criação. É bom a gente abordar ele dessa forma, porque nós amamos ele da forma litúrgica, mas ele tem que fazer sentido também enquanto poder de Deus, quanto princípio de Deus que está em tudo e em todos. Um grão de areia. Ele tem uma memória, ele tem uma composição energética, celular, que descreve de onde ele é. Uma areia do Saara é diferente de uma areia aqui do Brasil. Eles trazem ácidos, ele traz componentes que não existem aqui. Né? Uma água do Mar Morto, ela traz algumas coisas que não existem da água, diferenças que não existem aqui. Um solo diferencia do outro, um solo traz uma memória. Um solo que se desgastou, que está infértil, ele traz uma memória de sucessões. Quando aquele cientista estuda aquele solo, ele vai saber por que ele se esgotou, por que ele não é mais fértil, o que aconteceu com ele. Traz uma memória. Então você vê a importância do mistério da Mãe Nanamburoquê enquanto manutenção da vida. O planeta traz uma memória. O planeta, há 1 milhão de anos atrás, era de uma forma, agora é de outra. A degradação dele vai trazendo uma memória. Por que aconteceu isso? Por que naquela época houve um superaquecimento? Como é que acontece isso? Então o planeta traz um registro. Quando a gente vai no médico e alguém vai estudar o seu colesterol, traz uma memória na sua composição, né? O seu sangue, o cara vai estudar, ele vai saber, falar, ó, esse é um pulmão que fumou muito. Ele traz um registro da sua vida enquanto é fumante ou não. Esse é um pulmão de alguém que não fumou. Esse é uma artéria de alguém que não come muita... Sem conhecer a pessoa, você vai saber que ele não come muita gordura. É uma artéria de que não come muita gordura. Eles trazem registro, memória. Isso está no corpo, está na nossa mente, memória afetiva, memória emocional. E a Mãe Nanamburoquê está no nosso corpo. Está aqui no córtex central, responsável por todas as memórias. Ele é o responsável pela memória visual. É interessante isso, porque a gente começa a ver que um orixá está para o outro. A gente sempre fala isso. O único que é um ser completo em si é Deus. Depois dele, tudo existe para justificar a existência do outro. Quer dizer, o mistério de algum ordenador, ele só tem uma função na criação quando ele ordena algo. Por si só, ele é neutro. Quer dizer, dentro do mistério de algum ordenador existe um mistério memorizador, porque se não existe o mistério da Mãe Nanã memorizando as funções de algum ordenando, aquilo seria um caos. Então na Mãe Iemanjá, que é a Mãe Geradora, existe um mistério memorizador das gerações, que ao gerar algo, ao gerar a fauna, ela gera de uma forma, ao gerar a flora, gera de uma forma, ao gerar
os animais instintivos, insetos, as flores, os seres, cada um tem uma memória e uma forma de gerar. E mesmo dentro desse aspecto, você pega, por exemplo, na geração dos mamíferos, existe uma memória para a forma como os mamíferos são gerados, mas cada mamífero tem a sua própria memória, por exemplo, período de gestação, cada qual tem o seu, e dentro daquela linha, os seres humanos, por exemplo, a memória deles é sempre uma gestação em torno de 9 meses. E para um outro mamífero é a mesma coisa, mas muda o tempo. A forma de fazer é a mesma, mas muda o tempo. E essa memória vai sendo levada geneticamente, né? É um modelo original de Deus, ele é original, mas que ao se expandir, ele vai gerando a multiplicidade. Em cada, como você falou, os mamíferos. O corpo humano, o corpo feminino tem uma memória gestatória. E um corpo de animal também tem uma memória gestatória. Parecida, não iguais. Tudo de um aspecto original em Deus, que é a gestação. Então, abordar os orixás nesse nível é interessantíssimo. Além de abordar, dizer que a mãe rege a cor vibracional lilás, né? E isso é uma coisa... Isso daí a gente está em livros, mas o interessante é abordar a mãe nesse aspecto, nesse estado de consciência elevada, nesse aspecto universal, porque esse princípio memorizador não está aqui em nós, no bandista. Ele está em todos os seres humanos, ele está no planeta Terra, independente de cor, religião, cultura e etnia. Ele é um princípio que está relacionado à criação do mundo, do universo, está relacionado a uma semente de um cacto, por exemplo, que tem o mesmo ciclo: ser germinado, brotar, nascer, gerar outros frutos, e morrer. Isso está em mim, está no cacto, está num cachorro, está numa onça e está no planeta, que vem se expandindo, depois vai se retrair quando chegar a uma era que vai demorar muito, né, se Deus quiser, para finalizar. E tem só uma coisa, você falou a gente vê, por exemplo, em livros, qual a cor e tal da vibração. Eu acredito que a gente também tendo esse estudo e esse entendimento da função do orixá na criação como um todo, não só de quando foi criado, mas na atuação do orixá hoje dentro daquilo que existe na criação, uma era, né, vai chegar em que a gente consiga associar, pô, a vibração dessa cor tem uma frequência tal e a vibração ligada à memória tem essa frequência. Então a cor é por causa disso, não é à toa. Vai chegar uma era, eu acho que a gente vai conseguir fazer essa ligação, né? Hoje a gente não faz ainda. As sinapses, né? A sinapse do córtex aqui, você tem a memória visual, que você vê alguma coisa, ela alimenta essa parte do cérebro, dá uma informação e você age. Tudo é em função de uma memória. Quer dizer, eu tenho sede, existe uma memória externa que comunica o meu córtex, o neurônio em sinapse, e diz: corpo pede sede. E ele devolve essa comunicação dizendo: eu levanto, ergo minha mão e pego um copo. Parece um movimento fácil, mas isso acontece em nós constantemente, sem pensarmos. Há uma memória movimentadora, há uma memória verbalizadora, simbólica. É uma memória evolutiva. Não é isso, Sam? Com certeza. Sem a memória não ia ter evolução, né? Eu vou mudar um pouco o caminho, a trajetória que vocês estão seguindo. A memória. A memória, né? Mas eu vou puxar da minha memória. Nós gostamos muito de lidar com as lendas. É uma coisa que faz parte da nossa forma de ver a religião. Nós lidamos muito com as lendas. E tem uma lenda que para mim parece meio um paradoxo, onde uma mãe, né, como é a Sagrada Orixá Nanamburuque, mãe duas vezes, uma avó, uma grande mãe, e ela gerou o Molu e deu o Molu. Como
pode? Não parece um paradoxo? Vocês podem estar explicando sobre isso. O que está por trás dessa lenda? Tem mesmo um paradoxo aparente aí, mas é muito bacana. Eu vou deixar para o Pablo explicar a lenda, mas vou falar do sentido das lendas, aquilo que a gente deve procurar nas lendas, né? O que a gente deve procurar nas lendas é o que está por trás. A lenda é como se fosse um mostra-esconde. É assim, tá lá. Se você quiser entender, olhe por trás, olhe no fundo. Se você olhar na superfície, você só vai ficar confuso. Então, essa lenda da Mãe Nanã é muito legal, e a explicação, o que está por trás disso daí, mata o paradoxo, né? Porque o paradoxo se ela é mãe e é uma mãe amorosa, por que ela dá ao filho, né? Tem uma explicação. Despreza o filho. Despreza, né? E não é bem isso. Então vamos olhar o que está por trás, o que está por baixo. Vamos olhar o que está lá no lodo, né? Tá no fundo, decantado. O que está decantado nessa lenda. Vamos ver. O campo da mãe. É interessantíssimo as lendas, né? Eu particularmente, eu sou bem fascinado, porque as lendas, ao meu ver, elas foram criadas para você divulgar uma divindade num período muito rápido, né? Para ela ser divulgada, para ela ser entendida, conhecida. E ela tem uma forma profana para que as pessoas não iniciadas no culto passem a entender por fora uma divindade. E o iniciado tem a função de descrever o que está por trás dessa lenda. Então a forma profana dela, na verdade, resguarda ou vela o que realmente está por trás desse mistério. E quem explica o que está por trás são os iniciados nesse mistério. Tá? É a mesma coisa. E você tem uma população que conhece a Mãe Nanã Buroquê, conhece a função dela, e você tem os iniciados que sabem o que está por trás de cada gesto da mãe. Então são as duas formas. Além da fascina, porque ela revela de forma oculta e oculta revelando. Interessantíssimo isso. A Mãe Nanã, essa lenda que ao rejeitar o Omolu e a mãe Iemanjá adotar o Omolu, simbolicamente é isso. A Mãe Nanã representa uma era. Vamos só falar direitinho qual que é a lenda, né? Na lenda ela seria a mãe de Omulu e Obaluaê, né? Mas ela dá Omulu. Sim, você tem lendas que ela é mulher de Obaluaê, gera Omulu. Você tem lenda que descreve Obaluaê e Omulu como o mesmo orixá, e a gente tem uma concepção e cultua Omulu como orixá e Obaluaê como outro. No nosso terreiro, na nossa liturgia, na maioria das casas já fazem isso, através de algo que foi aberto pelo saudoso mestre Rubens. Existe uma lenda que é isso, que a Mãe Nanã gera Omolu coberto de doenças, chagas, e abandona ele, e a Mãe Iemanjá adota. Se nós dissertamos aqui que Nanã é uma era, o início, o meio e o fim de uma era, Omolu foi o primeiro filho dela. Omolu representa, enquanto orixá, o fim de algo, porque dá uma finalidade, um fim, final de algo que já cumpriu o seu ciclo. Aquilo que a gente genericamente chama de morte, né? A morte. Então, o início de uma era, e a Mãe Nanã, ela era completa. Ela é o início, meio e fim. Ela é o crescer, nascer, crescer, amadurecer, gerar, envelhecer e morrer. Ela é aquela serpente que envolve tudo que acontece dentro do meio evolutivo. E o Pai Baloê é a própria evolução. E ela, ao gerar uma qualidade de Deus que simboliza a finalidade, por trás dessa lenda está dizendo o quê? O Omolu é o fim de algo. Ela é o começo de uma era. Ele, próximo dela, não daria oportunidade dessa era se cumprir, porque ele traz a qualidade de finalizar alguma coisa. E ela, sabiamente, doa a Iemanjá, que é a vida. Ele faz sentido na vida, porque a vida é gerada e chega a um fim.
A certeza da vida é a morte. Né? A única certeza. E aí sim ele forma um par com o Iemanjá. Tá? Ele forma um par com o Iemanjá porque ela simboliza a vida e ele simboliza o final de uma vida para o início de outra. E é interessante que nessa lenda a mãe Nanã não é só mãe de Omulu, ela é mãe de Oxumaré e ela é mãe de uma divindade nominada Orixá Tempo. O que uma era tem de mais qualidade em si e o que uma era gera de si? A renovação dos ciclos dentro do tempo. Tempo qual é esse? Nascer, crescer, juventude, amadurecer, gerar filhos, envelhecer e morrer. Isso é o tempo contando. 1, 2, 3. E o tempo, quando ele é gerado, ele vai se aproximando do quê? Do fim. E quem está no final? A morte. Por isso ela simbolicamente ela é mãe de Oxumaré, ela é mãe do Orixá Tempo e ela é mãe do Omulu, do pai Omulu, simbolicamente na lenda. Só que o Omulu ela deu, porque se era o início de uma era, você não inicia uma era já com um fim próximo. O fim tem que estar afastado. E o fim tem que estar na vida. Porque quando acaba uma vida, não simboliza que acabou uma era. Acabou uma vida individual. Ela é um ciclo divino, uma era divina. E a vida, quando se encerra uma vida, não acabou o ciclo. Quer dizer, por exemplo, o Sandro tem um filho. Quando você desencarnar, a vida do seu filho não acaba com o seu desencarne. E ele vai gerar um filho que não vai acabar com o desencarne dele nem com o seu. A sua vida chegou ao fim, mas uma era, uma árvore genealógica do seu DNA, não. Isso vai se propagando. Então, por isso que ele foi adotado por Iemanjá. Porque simbolizando a geração e a vida, as vidas individuais chegam ao fim. Mas uma era, não. Porque quando ela chega ao fim, ela leva tudo consigo. Porque ela contém tudo, ela leva todas as vidas. Simbolicamente seria como se fosse o dilúvio. O fim de uma era, onde todas as vidas são recolhidas. Acaba a época dos dinossauros, podemos falar. O fim de uma era. Acabou a existência. Mesmo que ele tenha um jacaré, um DNA evoluído, tal, mas acabou a existência daqueles seres gigantescos, monstruosos. Ali acabou uma era. Quando acaba uma era, leva tudo consigo. Agora a vida não. A vida de um não significa que acabou uma era. A era continua. Então olha o encanto que tem por trás de uma lenda. Então não é porque também não pode justificar, né? Ao olhar profano. O que é olhar profano? Eu sou filho de Nanã, é por isso que eu tive meu filho e quem cuida dele é minha mãe. Por isso que tem outro nome isso. Tem outro nome. O horário não permite. Mas é muito bacana mesmo. A gente, acho que o Pablo colocou muito bem. A lenda, ela mostra ocultando e oculta revelando, para que aquele que vai ficar na superfície, ele fala, não, então não tem nada, o aspecto é esse daqui, e fica naquele, não é uma coisa bem explicada, mas tem pelo menos alguma coisa em que a pessoa se calçar para ter um conhecimento inicial do que é a mãe Nanã, e isso com os demais orixás, com as demais lendas também. Agora, aquele que quer se aprofundar, aquele que quer conhecer, por exemplo, a pessoa ela descobre que é filha de Nanã, fala, pô, então eu quero conhecer um pouco mais dessa mãe. Aí ela vai mergulhar um pouco, vai abaixar da superfície e vai lá no fundo remexer para... então é isso aqui que significa, não aquilo que eu estava vendo por cima. É o que diferencia o iniciado no mistério e aquele que se beneficia do mistério. Iniciado no mistério, o médico. Quem se beneficia da medicina? O paciente, que ele não precisa saber como é que funciona meiose, mitose, artéria, coração, sistema cardiovascular, não precisa. Ele vai até um médico que é iniciado nesse mistério e por ele é curado.
A diferença de quem entende a lenda só por fora, eles são beneficiários. Aquele que não se sente confortável com uma lenda e quer buscar o que está por trás dela, esse é o verdadeiro iniciado. Em tudo quanto é cultura existe os beneficiários e o iniciado. Como é que se inicia? É de dentro para fora, é aquele que desperta em si a curiosidade de entender como é que uma divindade de Deus pode abandonar alguém. Como uma pergunta do Sandro foi bem colocada. Muito bem. O paradoxo, quando a gente vê isso de um plano mais alto, a gente vê que isso é simbólico, entende o que está por trás dessa revelação que oculta uma atitude assim. A atitude assim é isso, são vibrações no início antagônicas, mas que se complementam. E é muito importante isso, também para que as pessoas não fiquem... Claro, precisa que a pessoa tenha esse interesse desperto, tem que partir dela, né? Mas para que as pessoas não fiquem olhando para certos aspectos e como você citou o exemplo, né? Então é por isso que eu deixo meu filho com a mãe cuidando. Eu fico olhando os aspectos negativos de orixás, né? Não, eu sou violento porque sou filho de Ogum. Não é isso, né? Então você sai um pouquinho disso, vai entender direito o que aquela lenda tá revelando, ocultando, né? E vai entender realmente o que é. Fala, não, peraí, é um negócio que o Pablo fala sempre, que eu também, antes eu tinha uma certa dificuldade de entender, porque, pô, mas peraí, quer dizer que esse orixá aqui, ele é brigado com esse por causa daquilo, como é que é? Eles vêm aqui trazer sabedoria pra gente, trazer união, etc, e eles não se entendem, né? Então, peraí, vamos lá, vamos entender o que é essa lenda, qual que é o significado disso, né? Então, deixa eu aproveitar, Celso, talvez algumas pessoas vão me malhar, mas eu vejo as quisilas como lendas também. Não é, mas é o meu ponto de vista, né? Eu vejo como quisilas. E Nanã tem quisila com tudo que é feito de metal. Uhum. Isso consegue se explicar através de alguma das lendas? Então, é como você falou, tem gente que vai torcer um pouco o nariz. Pessoal, a gente respeita, da cultura, da doutrina de cada casa ou de cada religião. Os nossos irmãos dos cultos de nação, do candomblé, eles têm a visão deles e a gente respeita. Mas o entendimento, e aqui, como a gente já falou, mas a gente não está falando em nome da Umbanda, é aquilo que a gente entende do que a gente aprendeu com os guias, do que a gente aprendeu nos livros, do que a gente aprendeu na casa que a gente frequenta e tudo mais. Ogum, a quisila aí do metal, que o metal está relacionado ao Ogum. E Ogum é aquela coisa de vamos fazer e tal, movimento e nanã, porque eu brinquei agora há pouco, tem que mergulhar lá no lodo, né? Porque a mãe Nanã tem essa coisa da decantação. Por que o ponto de força dela uma lagoa, né? Porque se assenta, decanta e tal, tem o lodo lá embaixo, e Ogum já é movimento. Você não tem decantação no movimento. O que é a decantação? Você pega, por exemplo, uma água que está cheia de grãozinho de areia, você deixa ela parada, os grãos de areia vão se assentar lá no fundo. Isso é a decantação. Se você ficar mexendo nessa água, não decanta. Porque cristalino sobe. E Ogum é o ferro, aquele que quer se movimentar, quer ter agilidade. Aí balança aquela areia do fundo e torna a água turva, escura. Não é isso? Isso, e não tem a decantação, então. Quer dizer, são dois mistérios opostos que se complementam. Na vida de uma pessoa jovem, Ogum está presente. Mas as decisões mais importantes da vida dela é a sabedoria de Nanã, que memorizou toda uma conduta dela perante a vida até uma certa idade e que vai fazer ela refletir. Isso se dá através da decantação, onde eu me acalmo, desconstruo alguns paradigmas meus, coloco para baixo. Dessa forma cristalina eu consigo refletir. E Ogum é movimento, Ogum é guerra, Ogum ele é o guardião, ele é a jovialidade do guerreiro impaciente. E a mãe Nanã é a paciência, é aquela que diz assim: não corre muito porque você vai cair.
e Ogum quer correr até ele cair. Né? Simbolicamente quer dizer isso. Não à toa, independente de quem seja o orixá regente, no começo na juventude, né, adolescência, a pessoa tem Ogum muito atuante e no final é Mãe Nanã, né? Já dando aquela vamos mais com calma. É interessante. Não à toa isso. Quer dizer, eles são complementares, eles não são antagônicos no sentido de choque. Isso. Eles estão em pontos opostos se complementando. Mas é isso que a gente entende isso, né? Isso que essa lenda mostra. Não é que eles não se dão, é porque os fatores com que um trabalha são opostos ao que o outro trabalha. É isso que a lenda está ocultando e revelando lá por trás. Né? A lenda diz isso, né? A mãe Nanamburoquê se zangou com Ogum porque ele não pediu permissão para entrar nos campos de domínios dela. E ela, a velha feiticeira, levantou os elementos e ele quase que padeceu lá. Por trás dessa lenda quer dizer que Ogum é procedimento, ele é a lei. Se ele não age com procedimento, a sabedoria envolve e ele paralisa. Quer dizer, quando você vai na casa de alguém mais velho e não pede licença, você infringe uma lei. Interessantíssimo isso. Eles são opostos complementares, mas se juntos se antagonizam. Por que se antagoniza? Porque um é a calma, o outro é a atividade. Eles formam um par, oposto complementar, necessário, onde um inicia, depois entra a vibração de outro, acalmando. Interessante que é o orixá de frente Nanã e Ogum. Né? O paradoxo, você tem dois orixás na cabeça que, através das lendas, não podem se verem. Mas simbolicamente o que essa lenda que ela está ocultando é isso. Quer dizer, um filho de Ogum, que é em si a ordem, o procedimento e o diálogo, quando violenta verbalmente, quando esquece os procedimentos ao entrar e ao sair, ele se torna um filho de Ogum. Não deixa de ser filho de Ogum, mas ele é o filho da ausência de Ogum. Se Ogum é o diálogo, ao me tornar violento, eu sou filho da ausência de Ogum. Ogum não é o orixá da guerra, porque a guerra é falta de diálogo. Ele é o orixá do diálogo. A guerra se faz quando nos ausentamos de Ogum. E quando nos ausentamos de Ogum, como na lenda aconteceu, não pedindo licença, que é um procedimento para entrar em qualquer campo, quando nos ausentamos, quem nos tolhe e nos joga para o fundo do lago? Nanamburoquê. Porque a falta de sabedoria é um campo dela também. Quando a gente se ausenta. Porque a falta de memória, de procedimento. A memória é da lei. Ao ser abordado, tudo bem. Então, se o senhor tem alguma coisa... Existe uma memória procedimental para chegar até você e te revistar. Caso esse procedimento pula, ele vira um abuso de autoridade. E aí a corregedoria vai em cima. O que é a corregedoria? É a sabedoria por trás, por uma falta de memória de procedimento. Então isso a lenda também oculta. Só que aí, para ficar mais explícito ainda, um rapaz, um jovem, igual a você, de 20 anos. Sua memória falhou. Realmente você está ausente, Nanã. Vamos lá, 20 anos. Com a mãe de 60, você, eu, o Celso, a sua paciência é bem curta diante dela. Porque há procedimentos, você caminha mais rápido, ela mais devagar. Uhum. Ela está mais apta a escutar e você está meio sem paciência. Antagônicos. Não que você seja ruim e ela boa. Qualidades antagônicas. Que para um princípio, algum sentido da vida, é mais válido e para outro é menos válido. Quer dizer, a guerra só existe pela falta do diálogo. E o diálogo pressupõe sabedoria, contemplação, pensar para dentro, reflexão. E a reflexão é um campo de Nanamburoquê, que é a mãe, a anciã, a velha, pressupõe isso. Sabedoria de vida.
antes de dar um passo, refletir e memorizar tudo que já vivenciou, para dar uma palavra. O sábio é aquele que guarda em si todas as memórias, todos os procedimentos, para ao verbalizar algo. Assim como um ancião, né? O mistério ancião é isso. E o mistério guardião é aquele que está na frente, aquele que trava, né? A batalha. Mas não é a memória, a inteligência por trás de algo. Então tem que entender que são, se juntos, antagônicos, mas são complementares, porque sem um não inicia outro. Um é necessário para que o outro consiga existir. Sim, né, para uma mulher se tornar mãe, um filho se tornar pai, é nele inteligência de algum, atividade, buscar o trabalho, o primeiro emprego, ganhar na vida, conquistar batalhas, conquistar a faculdade, conquistar um grau no trabalho. Ele vai montando uma casa para depois ele ficar dentro dela estabilizado. Nanamburuque, a água parada, a água estável, sem muita agitação. Agora, para que essa água se mantesse estável já na velhice, a estabilidade na velhice, precisou toda uma guerra de algum enfrentar. Simbolicamente, o arquétipo é isso. Os orixás estão na nossa vida nas etapas principais, cada um nas suas etapas. Por isso é importante falar, temos o pai de frente, o juntó, pai e a mãe de cabeça. Eu quero saber quem é o meu pai. Na verdade, você tem influência de todos, porque cada aspecto da sua vida, um vai reger determinado aspecto. Não é isso? É isso mesmo. Cada fase da vida que você passa, você precisa mais da atuação de algo que está no campo de um determinado orixá. E aí, como a gente está falando de Nanã e pegando esse exemplo desse antagonismo com Ogum está mais atuante numa fase da sua vida que é o início, enquanto Nanã está no final. Aí está o antagonismo, aí está o distanciamento entre os dois. Não é que eles não se dão, mas eles atuam com mais intensidade em etapas opostas, porém complementares, da vida do ser, né? Ogum, ele simboliza a espada e a forja. Ele simboliza a sua batalha interna, por isso o guerreiro. Uma espada, ao ser forjada, ela é aquecida até ficar rubra, em um determinado grau, elevadíssimo, depois ela é esfriada a mais baixa temperatura, e depois ele é martelado. Ogum simboliza isso, forjar o caráter. Ainda não sei quem eu sou, estou forjando, estou me conhecendo. Quando você se conhece e passa a ser quem você é, com as suas qualidades, defeitos, sabe aonde você deve caminhar, começa a atuação da Mãe Nanã, te conduzindo para uma vida estável, sem muitos choques internos, porque você já conhece. Ogum é isso, é a espada que está sendo forjada em nós. Nossa batalha ética, nossa batalha moral, nossa batalha ao agir de forma errada num procedimento, voltar atrás, pedir perdão. Para pedir perdão, engolir o ego e a vaidade. Ele é essa batalha constante. Quando temos isso sedimentado em nosso espírito, já sabemos quem somos de verdade. Aí vem a atuação de Nanã, nos conduzindo para uma vida estável, a água parada, cristalina, onde tudo que é negativo, ego, vaidade, inveja, ódio, decantou, está lá embaixo. E o cristalino da água simboliza a pureza de pensamento. Isso quem está bonitinho ali nos aspectos positivos. No positivo. Né? Porque quem está, como a gente falou de se ausentar, né? Quem está se ausentando de Nanã é aquele velho que, em vez de olhar para o jovem que está ali fazendo coisa errada, ele tem a paciência de orientar e entender que mesmo ele orientando o jovem não vai dar muita bola porque ele também passou por isso. É aquele velho que olha e não tem paciência também, né? E se torna rabugento e tudo mais. Exatamente. Tá. De conhecimento, de opinião popular, né? Que as bruxas são algo ruim, né? Mas em algumas lendas, algumas citações, Mãe Nanamburuque é tratada como uma bruxa, né? E como explicar isso também?
Primeiro, esse negócio da bruxa ser ruim é a mesma coisa que falar que o macumbeiro é ruim. Não é não? Pois é, rapaz, olha. Não acredito. Acabei descobrindo que não, né? Na verdade, não é a filosofia, mas é o uso que a pessoa faz da filosofia, o uso que a pessoa faz da doutrina, que torna, não a doutrina, mas torna a prática que aquela pessoa está fazendo ruim, né? De repente você tem bruxas por aí fazendo coisas muito bacanas, né? Sim, e a palavra bruxa, ela sofre um preconceito no decorrer da história, né? Você tem a Wicca aí, e bruxa dentro da Wicca é um grau, como um grau de sacerdote, é um grau iniciático. A bruxa representa iniciação ao mistério, que já não vê Deus por fora, mas vê Ele por dentro, e Mananã é essa sabedoria. A bruxa traz um arquétipo físico como a velha feiticeira, aquela que detém todo um conhecimento de cura, ervas, rezas, que tem toda uma sabedoria que deve ser passada à sua aldeia, tem todo um procedimento ritualístico. Então assim, a bruxa como um bruxo, representando a Baluaê também, né? O velho bruxo, eles dentro de um certo culto, ele representa um grau máximo, tá? Como se fosse um velho pajé, né? Exatamente. E aí, ligado a Mãe Nanã, por quê? Porque o arquétipo da bruxa é a feiticeira velha, que detém todo um conhecimento religioso, um conhecimento filosófico, um conhecimento de vida, que deve ser passado iniciando, e por ela é guardada. Ela é a guardiã das memórias, né? Quando simbolicamente a descreve com aquela bruxa de 200, 300 anos, ali simbolicamente dizendo, é a guardiã da memória de uma vida, de uma era. De conhecimentos adquiridos, né? Exatamente, tá? Então, é uma forma sincrética, tá? Só sincrética, né? Mas nós respeitamos aí o grau de bruxa, saindo do populismo, né? Ah, você é uma bruxa. Não, isso aí é o lado profano. É mais uma lenda, né? Sim, é mais uma lenda. Mas tem esses graus que são respeitadíssimos. Aí a gente gostamos das bruxas, viu? Não tem nada contra, não. Legal. Olha, o programa de hoje foi ótimo. Tá? Pena que foi tão curto. Realmente deu um pouco mais de 50 minutos. Tá bom, né? Curto pra nós é 45. Daí pra frente é lucro. Realmente vai ser um programa muito bom, muito esclarecedor, tá? Quero deixar aqui, quem tiver dúvidas, angústias, desesperos, né, perturbações e queiram tirar alguma dúvida, mandem suas perguntas, né? Nós teremos o maior prazer em responder. Nós não, tá? Pablo e Celso terão o maior prazer em responder. Conversa dele, viu? Ele ensina a gente, fala aí como ficar perto, se vocês aprenderem. E eu quero desejar para todos uma semana muito gostosa, são dias maravilhosos, com axé de Mãe Nanã Buruquê, tá bom? Então, axé para todos. Gente, cada vídeo desse que a gente grava é um aprendizado muito grande para nós também que estamos aqui, porque as coisas vão surgindo assim, a gente sabe lá, quer dizer, sabe, mas enfim, vão surgindo e a gente vai aprendendo junto. E a gente sabe que Nanã é um orixá do qual às vezes muito se fala no nome, mas pouco das funções, né? E então a gente espera que esse vídeo ajude também vocês a conhecerem, a terem um pouco mais de curiosidade também sobre Mãe Nanã, aprenderem um pouco mais também, não só com o que a gente falou aqui, mas que vão atrás também, descobrir um pouco mais, e a gente espera conseguir despertar em vocês essa curiosidade e levar um pouquinho desse conhecimento que a gente também está adquirindo aqui enquanto está falando. Então, axé para todo mundo e saluba vovó. Saluba vovó, axé para todos. E é isso, né? Acho que a gente vem abordando os orixás dessa forma, né? Sabemos que abordar a Mãe Nanã como um orixá de uma certa região do Daomé, oferendas, isso já tem grandes historiadores, pessoas ligadas ao culto de nação que já fazem isso.
e que é válido, nós aprendemos muito com ele, mas para não ficar um vídeo muito extenso, para não falar daquilo que também já existe. De repente nós queremos abordar a Mãe Nanã como um princípio da vida, que sem ela a vida não seria possível. Só a Mãe Nanã não, todos os orixás, eles são princípios e qualidades de Deus inerente à criação e ao meio evolutivo e às criaturas e os seres que nele evoluem. Por isso que ele está no meio e nos seres. Eles são os princípios dos meios dos seres, tá? Então é isso que a gente sempre busca abordar, procurar descrever, refletir o que está por trás de cada orixá, que simbolicamente são descritos através das lendas, né? E acho que isso é interessante para a gente elevar o orixá ao estado que ele merece ser elevado, como poderes da criação, poderes amparadores da vida e que estão em tudo e em todos como qualidades de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então que a Mãe Nanã Buroquê abençoe vocês, que ela abençoe e expanda o vosso campo do conhecimento, que ela atue na vossa memória para que as memórias virtuosas sejam aquela água límpida, estáveis. E as memórias negativas ou viciadas sejam colocadas no seu devido lugar, adormecidas, embaixo de todo o lago, como areia, que não deve sujar o lago límpido, tá? Que a Mãe Nanã abençoe e axé a todos. Axé, Salu, Banana.